Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que nos acompanha aqui no programa Um Novo Olhar. Eu sou a Michele Rosseto. Hoje eu estou com a minha parceira de trabalho aqui, a Alexandra Grassini, com um tema que, gente, a gente está trabalhando com esse tema agora. Foi um tema novo para mim esse ano. E eu quero ver se você já conhece, se você ouviu falar sobre liberdade responsável. Você sabe do que se trata isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje e já agradeço aqui a sugestão que vocês mandam para a gente, porque são vocês que fazem esse programa com as perguntas, com os temas. Então, muito obrigada pelas sugestões e vamos falar sobre liberdade responsável hoje. Tudo bem, Alexandra? Boa tarde, bem-vinda. Oi, parceira, mais um programa juntas, uma alegria imensa. Boa tarde a todos, a todas que nos assistem. Esse tema é bem importante para o trabalho, então fica com a gente que a gente vai trazer várias informações interessantes aqui para você refletir e de repente você está com a mesma questão que um ouvinte que mandou a pergunta está. Muito legal. Então vamos começar aqui com uma pergunta lá da Ana de Santo André, que ela diz o seguinte, que ela tem dificuldade de entender até onde ela tem liberdade para tomadas de decisões no trabalho. E que ela, muitas vezes, né, ela falou que ela se sente bloqueada em tomar as decisões e agir. E o que que ela pode fazer mediante essa situação dentro desse tema de liberdade responsável? Como que é isso, Alexandra, para tomadas de decisões? Puxa, Ana, obrigada pela pergunta. Tem tudo a ver com o tema, né, da liberdade responsável, né? Então, é a liberdade que você tem de tomar, né, decisões, fazer escolhas pela organização que você representa, né, aonde você trabalha. E quando você diz que você se sente bloqueada, me parece que você não está tendo clareza, né, até onde você pode ir, sabe? Até onde você pode estar respondendo e tomando decisões pela empresa onde você trabalha. Então, vale a pena uma conversa com o seu gestor, com a sua gestora, marcar uma reunião e colocar o que você está sentindo, porque eu e a Michelle, a gente tem feito muitos trabalhos em organizações com líderes, e às vezes a gente escuta o líder falar assim que a pessoa não tem iniciativa, né? Então a pessoa não toma decisões, não tem iniciativa, e às vezes, o que está acontecendo é que não está claro para a pessoa até onde ela pode ir. E liberdade responsável tem a ver com a liberdade, você fazer escolhas, tomar decisões em coerência com a empresa onde você trabalha. A empresa onde você trabalha tem uma cultura de valores, de procedimentos. Então, é você tomar as decisões, né, em coerência, com essa organização à qual você pertence, né? Sempre lembrando que na liberdade, então, alguém te dá liberdade para fazer as escolhas e a responsabilidade que você assume ao tomá-las, né? Então, marca uma conversa aí com o seu gestor, com a sua gestora, né, para clarear um pouco mais e depois dos caminhos clareados, aí para você dar os próximos passos e tomar decisões, sempre lembrando de olhar para os valores da organização. Isso é muito legal mesmo, né? Acho que essa clareza faz toda a diferença, né? Porque aí a gente vai mais certo também, vai mais seguro do que a gente precisa fazer, do que tem que ser feito. Então, ter essa conversa vale muito a pena, Ana. Obrigada pela sua pergunta, viu? Muito bem, continuando aqui, ó, temos uma pergunta do Paulo. Ele é gerente de projetos. Eu achei essa pergunta bem legal, porque ele diz que esse termo, né, essa liberdade responsável, ele gostou muito desse tema porque a responsabilidade é importante no trabalho. Só que muitas vezes ele percebe que ter muita liberdade pode ser ruim. E realmente, concordo com você, Paulo, pode ser mesmo. E como é que a gente encontra aí esse equilíbrio, Ale, para não ficar tão solto, mas também não ficar tão rígido, né?
É um desafio mesmo, né? Ainda mais o Paulo, que é um líder, trabalha como gerente de projetos, né? Lembrando que eu e a Michelle, a gente tem conversado com tantos líderes, né? Então é um desafio mesmo de como que esse líder incentiva a pessoa, mas também, né, vai dando ali um limite. E tem um exemplo que eu gosto muito, que é se você né, fala para uma criança, pode brincar, e solta ela num espaço sem um limite, sem determinar até onde ela vai, ela fica perdida. Então, eu trabalhei com crianças mais de 10 anos, então a gente percebe que acontece isso. Agora, se você chega para a criança e fala assim, olha, você pode ir até aquele portão ou até aquela árvore, esse espaço todo é seu, ela se sente mais segura. E com a gente no trabalho é a mesma coisa. Então, esse limite, como encontrar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio da liberdade é dar um limite, é criar um container, é falar para a equipe, né? Falar, olha, vocês podem ir até aqui. Né? Aqui vocês precisam voltar e falar comigo, que sou o gerente. Então, aí você dá a liberdade, mas você cria um container, você cria um espaço seguro onde as pessoas elas vão sentir essa liberdade, elas vão ser criativas, elas vão trazer sugestões, fazer escolhas responsáveis, né? Mas elas sabem até onde elas podem ir, e aí, naquele momento, elas falam: bom, aqui eu preciso falar, né, com o meu gestor. Então, é na hora que. Então, um caminho para esse equilíbrio é a hora que você cria ali um espaço, né? Um espaço seguro para que dentro desse espaço elas possam falhar, você delega funções, delega atividades e elas se sentem seguras, e aí você começa a equilibrar. Você tá falando isso, eu tô lembrando aqui da época que eu trabalhava em agências de publicidade. Que agências de publicidade tem uma coisa que é muito interessante, né? Porque as pessoas elas têm muita liberdade de fazer, porque é uma agência de publicidade, você precisa ter liberdade para expressar a sua criatividade, enfim. E eu lembro que nessa agência eram dois sócios, né? Os meus chefes eram dois sócios, e um deles era mais. Ele ia de terno, gravar, ele era todo formal. E o outro sócio era tipo assim, só faltava ele com o boné para trás, colocar um skate embaixo do braço e seguir. Então, na agência tinha uma mesa de ping-pong, tinha uma geladeira lá que na sexta-feira eles faziam happy hour, deixava cerveja à vontade para o pessoal na sexta-feira. E eu lembro que eu entrei na agência, eu falei, gente, mas essa turma tem muita liberdade assim de fazer as coisas, né? E era um pessoal bem criativo, fazia bastante coisa. Só que teve um dia que um dos sócios chegou e tinha uma galera, tinha um pátio grande assim na agência, onde era meio que estacionamento, o pessoal ficava lá. Ele chegou na agência tipo umas 2 horas da tarde, a galera tava empinando pipa. Aí ele ficou bravo, ele falou assim, ele falou, não, gente, peraí. Aí vocês já estão, né, indo longe demais, empinando pipa 2 horas da tarde. Aí uns falam, não, mas é porque eu tô voltando do horário de amanhã. Ele falou, não, não. Não vão misturar as coisas, eu dou a liberdade aqui para despressurizar um pouco, mas empinar pipa aqui no meio, não, não dá, tem cliente chegando. Então foi muito interessante, isso me fez lembrar, porque é isso, né? Como é que você encontra esse equilíbrio para ter uma boa e uma liberdade com uma responsabilidade, mas também não vamos enfiar o pé na jaca, né, gente? Pelo amor de Deus, muito cuidado com essa liberdade, muita responsabilidade, né? Tudo bem. O Carlos, de Santo Antônio do Pinhal, ele diz que ele ama jogos, mas que ele não vê conexão nenhuma com o trabalho dele. E ele quer saber se tem alguma forma de conectar, né, com responsabilidade um trabalho com a paixão dele. E aí, Ale, como é que faz nesses casos? Nossa, essa pergunta é bem interessante, Carlos, porque assim, você está trazendo um tema, né, de dúvida,
de como é que você olha para as suas habilidades e para aquelas habilidades que elas parecem que elas não conversam com o trabalho. E de que forma que você traz isso, né? Que você tem liberdade no trabalho para conectar de forma responsável, né? Essas outras habilidades que você tem. E essa pergunta que você traz é muito interessante porque tem um caso, né, nesse livro que a gente já vai indicar, né? Todos são importantes. Então, tem uma história nesse livro aqui, que é o livro que diz que o extraordinário poder das empresas que cuidam das pessoas como gente e não como ativos. Então, é muito legal esse livro, porque tem uma história aqui dentro de um rapaz que ele amava Star Wars, ele amava Guerra nas Estrelas, então ele era apaixonado por esse tema, e todo mundo achava na empresa ele meio irresponsável por essa paixão, porque ele usava, ele ia trabalhar com a camiseta, ele falava de Guerra nas Estrelas o tempo todo, amava os jogos, né? Então, a paixão dele. Até que um gestor olhou para ele, a empresa tinha que fazer uma comemoração e a empresa olhou para ele, né, um gestor olhou e falou e viu aquela paixão, enxergou aquela paixão nele e o chamou e deu uma responsabilidade para ele. Então é aí que a gente está falando da liberdade responsável. Falou, olha, você tem toda a liberdade, né, para você fazer, para você criar uma campanha interna dentro da empresa, que nós vamos fazer uma campanha que você tem toda a liberdade para fazer essa campanha. Gente, os olhos dele brilharam. Ele começou a conversar com todos os setores, começou a criar conteúdos e assim trazendo as habilidades que ele tinha ali, né, dentro da paixão dele, né, não só do jogo como do tema, né, Guerra nas Estrelas. Para quem conhece a saga, tem muita coisa de força, né, de força interior. E ele foi conectando esses temas e foi um sucesso a campanha que ele fez. Então, nós somos, eu estou até vendo aí na estante da Michelle o livro A Visão Integral. A gente gosta muito dessa visão integral do ser humano, né? Porque nós não somos separados, não somos pais. Então, eu, Alexandra, estou aqui agora no papel de apresentadora. Na hora que eu desligo a câmera, eu vou fazer outra atividade, eu vou fazer um atendimento numa empresa, eu vou atender um coaching, ou ainda vou no meu papel de mãe ou de amiga, e todas essas partes me compõem. Então, todos nós, né, somos seres integrais, né, e essas partes vão compondo o todo. E ter essa inteligência de usar essas habilidades, conectar de forma responsável é uma grande habilidade. Então, para você que é apaixonado aí, né? Você disse que você é apaixonado por jogos, né? E os jogos é interessante que uma vez eu assisti uma palestra de uma neurocientista, a Suzane Herculano, e ela falou que as pessoas que têm habilidade com jogos, elas têm uma inteligência espacial, elas têm uma inteligência de resolução de problemas, resolução de conflitos, porque é tudo muito rápido. Então, ativa muitas áreas do cérebro que contribuem aí com a complexidade que a gente vive no mundo. Então, pensa dentro do teu trabalho aonde que você pode usar toda essa inteligência espacial, inteligência de complexidade que você tem, que você aprende nos jogos, e boa sorte aí, que você tenha muito sucesso. Que legal, Ale. Lembrei aqui dos pontos fortes também que você fala bastante, né? Para que ele possa também reconhecer, se conectar aí com os pontos fortes dele. Inclusive, a Alexandra trabalha bastante com isso, né? Se você quer descobrir aí quais são os seus pontos fortes e também ter mais atenção para isso, para seguir bons caminhos profissionalmente, aí através das suas habilidades, né? Que tem muita gente mesmo que é muito legal. Tem muitas histórias de pessoas que fizeram mesmo grandes transições de carreira, unindo a paixão, unindo aquilo que amava fazer e deu super certo, né? Então, bem bacana mesmo. Muito bem, seguindo aqui com a pergunta da Letícia de São Carlos, ela diz que na empresa a palavra empoderamento é bastante utilizada, mas que ela percebe que perdeu força.
E ela quer saber se a liberdade responsável pode ser um termo que vai substituir essa palavra empoderamento. Olha que legal, né? E tem tudo a ver, né? A liberdade responsável, ela vem desse empoderamento, né, Ale? Nossa, muita conexão, né? Na verdade, parece que ela já leu o livro, né? Mas quando a gente tem percebido, sim, que a palavra, algumas palavras, e a empoderamento é uma delas, né? Às vezes elas vão perdendo a força, elas vão perdendo o poder, e aí vão surgindo novos termos para dar força para aquela energia que a gente precisa dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, né? E a liberdade responsável, ela surgiu justamente, nasceu disso, né? Uma organização percebeu que não estava mais fazendo efeito a palavra empoderamento, e aí ela falou, puxa, o que será que está acontecendo, né? Por que será que as pessoas não estão mais se conectando com esse termo? E a liberdade responsável começou a fazer mais sentido para as pessoas. Então, esse é um termo não tão usado, como a Michelle falou, um termo razoavelmente novo, mas que faz muito sentido, né? Quando a gente olha para engajar times, para engajar equipes, e na prática é quando você dá liberdade para a pessoa agir. Então, tem uma questão também para quem é líder, né, de delegar as atividades ou delegar o trabalho que precisa ser feito, delegar com confiança, né? E aí a pessoa ela se apropria de tudo que ela sabe para estar realizando um excelente trabalho. Ela se sente fortalecida, ela se sente engajada. Então a liberdade é quando também o gestor, a empresa, ela delega o trabalho para aquela pessoa e acredita, confia que ela vai ser capaz de resolver da melhor forma, lembrando que nem sempre é da mesma maneira que eu resolveria. Então, quando eu delego algo, quando eu dou uma tarefa para alguém fazer, nem sempre seria da mesma forma que eu faria. Então, aí que entra também a questão da confiança, né? E por isso que a liberdade responsável, ela vem aí muito fortalecer, né, as pessoas no setor de trabalho, nos times, fazer com que elas se apropriem, né, de tudo que elas sabem fazer, né, Michele? Isso é muito legal, né, Ale? E é interessante porque a gente está trabalhando com algumas organizações, trabalhando também com desenvolvimento de liderança, e a gente percebe o quanto isso precisa ser praticado, porque tem muitas pessoas que acabam não se apropriando muito, né? A gente vê muito isso, né? Líderes que às vezes fizeram transição, subiram de cá, era supervisor, de repente virou um gerente, mas ainda continua ali num pensamento de supervisor. E aí, como é que você trabalha esse líder para ele ficar no papel dele de gerente, para ele se apropriar desse papel, se empoderar desse papel? Então, é muito legal. Eu e a Lê, a gente vem fazendo, né, esses trabalhos nas empresas também, inclusive quem tiver interesse, entre em contato conosco, que vai ser um prazer aí poder ajudar a sua equipe, seu time também a se apropriar mais e a entender esse conceito da liberdade responsável. E já aproveito aqui para fazer também reforçar a parceria que nós temos, né, tanto da FEAL com o Instituto Evoluir. Se você ainda não conhece o Instituto, venha conhecer. Estamos na rua Fernandes Pinheiro, número 295, pertinho do metrô Tatuapé. E para todos os serviços do Instituto, se você quiser fazer um atendimento individual, tanto com a Alexandra de coaching, querer saber mais os seus pontos fortes, dá para marcar um atendimento individual. Se quiser marcar um atendimento de comunicação não violenta, dá para marcar um atendimento individual de comunicação não violenta. Participar dos grupos de práticas que nós fazemos também de CNV, uma vez por mês. E todos que são do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, entra lá no site, confere a programação, que para o mês de julho a programação está sensacional. E também eu quero aproveitar aqui, se você ainda não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova, faça parte, se torne um sócio e ajude a manter essa programação da FIAL,
da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, que tanto nos alegra, que tanto nos edifica também com mensagens boas, com mensagens positivas, para ampliar aí o nosso olhar. Se você quiser contribuir, temos o Pix, que é o 11 97 261 0272, ou então você também pode entrar pelo site feal.colabore.org, lá você vai ter todas as informações para se tornar um sócio. Legal? Muito bem, recados dados. Vamos continuar aqui o nosso programa, que tem mais uma pergunta e a gente vai ter que fazer a parte 2, porque vieram muitas perguntas e o tempo é curto, tá, Ale? Então, teremos que fazer aí uma parte 2 sobre liberdade responsável. Mas para a gente chegar nesse finalzinho, Ale, a Juliana, lá do Tatuapé, ela pergunta se a liberdade responsável tem conexão com o espiritismo. E eu achei interessante, né? Porque tem uma lei que fala só a lei da liberdade, né, Ale? Como é que é isso? Ah, é verdade. Nossa, tem tudo a ver, né, com a... É uma lei, é a lei da liberdade, ela está no capítulo 10 do Livro dos Espíritos. E quando a gente olha na visão espírita, tem a ver com o nosso livre-arbítrio, né? Cada um de nós, quando a gente reencarna, a gente tem a liberdade, a gente está fazendo escolhas o tempo todo. Então, a gente sabe que a gente, quando reencarna, tem ali várias questões para olhar, para aprender, para evoluir, pessoas que a gente vai encontrar na nossa vida, que às vezes a gente vai sentir dificuldade, e aí essa, né, é uma lei, então a lei da liberdade. Então é muito bonito, né, quando a gente olha para a liberdade, que tem tudo a ver com a nossa própria existência nesse planeta, né? E quando a gente associa o espiritismo, eu sinto que tem muito a ver também com segurança, né? Porque eu e a Michelle, a gente tem também falado, né, sobre segurança no trabalho, tem frequentado algumas, tem feito, né, palestras em algumas CIPATES, e aí quando a gente olha, é uma lei, né, uma lei de liberdade, o quanto que dentro do trabalho isso é importante, a pessoa entender, né, que ela tem que olhar para ela tem que olhar para o outro, e é esse todo, né, que vai formando ali o trabalho, em que a pessoa passa 90% da vida dela, né? Então é importante que no trabalho a pessoa também exerça essa lei da liberdade que está ali no Espiritismo, o que quer dizer, né, que ali também a pessoa ela pode fazer escolhas e por que não fazer melhores escolhas e olhar para si e olhar para o outro com empatia, com compaixão, com generosidade e hoje em dia já está se falando sim de amor no trabalho. Então tem tudo a ver, né, com o espiritismo, né, quando a gente lembra de Jesus. Legal, Ale, muito bom, viu? Muito obrigada pela sua participação, Ale, hoje aqui no programa, muito bom. Então, faremos a parte 2 da liberdade responsável. Se você gostou desse tema, compartilha esse vídeo que fica lá no YouTube, compartilha com mais pessoas, para que essas informações cheguem para mais gente. Queremos agradecer também a toda a equipe técnica que sempre está conosco, aqui é o Henrique, o Rogério, a Thaís, todos os que fazem desse programa ter mesmo um novo olhar e continuem mandando as sugestões de temas, perguntas, que a gente vai preparar programas aí bem especiais para todos. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira. Um beijo. Você acompanhou Um Novo Olhar.